Oi, pessoal. Eu sou o Guilherme Arruda, sou o CEO da VG Resíduos. Nós somos uma startup que reduz o risco ambiental das empresas. E estou aqui com o Marcelo Colucini. Marcelo, se apresenta um pouco para o pessoal, fala um pouco de você. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos, né? Meu nome é Marcelo Colucini. Eu sou sócio proprietário da Global Ambiente, que é uma empresa que faz toda a parte do licenciamento ambiental e a parte de gestão ambiental da obra, né? Então, depois que a obra começa a funcionar, começa a ter a operação, a gente também faz essa parte da gestão ambiental. Legal, Marcelo. E hoje a gente vai falar sobre a gestão de resíduos na engenharia civil, né, que é uma das especialidades aí, né, do Marcelo. A gente aqui da VG Resíduos também atua com alguns clientes na engenharia civil, mas convidamos aí o nosso especialista, né, Marcelo, para falar um pouquinho desse tema. Marcelo, eu queria começar te perguntando se você tem verificado uma maior preocupação nas obras com o ciclo de vida dos materiais e com os resíduos em geral. Como é que está depois desse processo da pandemia? Guilherme, sem dúvida. Na verdade, esse processo, essa mudança, ela já vinha acontecendo antes mesmo da pandemia, né? Então a gente percebia essa maior preocupação por parte dos gestores, dos engenheiros das obras e até mesmo do consumidor final, né? Muitas vezes a pessoa comprava um apartamento, um imóvel comercial que fosse, e ela tinha a preocupação de como que estava sendo gerido o resíduo dela durante a fase de obra. Então começou essa nova cultura, essa nova política um pouco antes da pandemia, e aí com a pandemia esse processo se acentuou, ele ficou uma preocupação ainda maior, principalmente em relação aos EPIs e alguns outros materiais aí que possam ter algum tipo de contaminação, né? Então eu acho que isso é uma tendência e, pelo que tudo indica, isso aí acabou vindo para ficar, né? E até aproveitando, Guilherme, assim, já que você iniciou, né, com essa pergunta, eu queria ver de que maneira, você pode até me ajudar aí, que a tecnologia pode ajudar, né, a gente a controlar e encontrar alguns fornecedores, né, que sejam os destinadores desses resíduos, para que tenha uma melhor prática de mercado, de que forma que, porque como teve essa mudança, e a gente, assim, as obras, né, os próprios destinadores não estavam preparados para essa mudança. Você tem alguma ideia, a VG tem alguma coisa que pode nos auxiliar com isso? Marcelo, assim, a gente sabe, né, que esse controle ele é difícil de ser feito, né, e trabalhoso. Então, realmente, a tecnologia veio para nos ajudar nesse processo. Existem, sim, softwares, né, que ajudam tanto no controle do fornecedor, né, no controle se esse fornecedor está em dia com a sua licença, né, se tem todos os documentos necessários para operar, mas também, né, a tecnologia ajuda no processo de encontrar fornecedores, né? O VG Resíduos, né, posso falar um pouco mais do nosso caso, a gente tem uma rede grande de fornecedores cadastrados na plataforma e a gente já tem uma pré-homologação desses fornecedores, a gente já mostra para o nosso cliente quais são os fornecedores mais qualificados que têm a melhor nota, considerando, né, os pré-requisitos de homologação. Então, isso já vem de forma fácil para o cliente, os fornecedores mais bem ranqueados. A gente considera alguns outros critérios também, como proximidade, preço também, para mostrar aí uma melhor seleção de fornecedores para o nosso cliente. Mas, sem dúvida, a tecnologia pode ajudar muito nesse processo de um melhor controle dos seus fornecedores. Cara, legal. Muito bom. Muito bom. Marcelo, e deixa eu te perguntar, você tem notado um aumento no uso de materiais ou técnicas com materiais recicláveis nas obras? Como, por exemplo, blocos provenientes de entulho, asfalto com borracha de pneu? Sim, Guilherme, muita coisa nova, né? Muita coisa importada, né? Algumas ideias que estão vindo aí de outros países até, né? Esses exemplos que você deu são exemplos recentes, né? E são exemplos que deram certo, né? Então, hoje você vai em algumas obras, toda a parte do destino do resíduo de construção civil, então o resto de concreto, o resto de cimento, o resto de tijolo, a própria obra já tem um triturador, um britador lá dentro e uma máquina que transforma isso em bloco que é construído, usado na construção da própria obra. E a mesma coisa a questão do pneu, né? Usado aí para fazer um asfalto, o resto de pneu. Isso é uma coisa um pouco mais antiga, né? A gente já via isso sendo utilizado em rodovia,
mas hoje está sendo ainda mais utilizado nas obras, né, dentro desses condomínios e loteamentos que precisam ter essas ruas de asfalto, né? E não só isso, né? Você vê, a gente tem algumas empresas, né, que a gente presta consultoria e que eles querem exatamente isso, eles querem novidades, eles querem saber o que está sendo feito em outras obras ou em outros países e que a gente possa trazer isso para dentro da obra deles, né? E não só isso, né? E eles também querem um controle maior, né? Eles querem saber qual obra está gerando mais resíduo, qual obra que está tendo uma eficiência maior nesse tratamento, tudo isso eles querem saber. E aí até eu vou fazer uma pergunta para você, para saber se de alguma maneira a VG conseguiria ajudar a gente nessa questão de controlar esse volume de resíduos, essa parte da gestão, para a gente poder informar para o nosso cliente qual. Então, ele tem lá 3 prédios muito parecidos que estão sendo construídos ao mesmo tempo. Então, a gente consegue fazer esse comparativo, olha, o prédio A está gerando mais resíduo do que o B, e aí a gente poder analisar o porquê que isso está acontecendo. Você acha que a VG tem alguma ferramenta, alguma funcionalidade que pode nos ajudar a isso? Com certeza, Marcelo. A gente tem, né, diversos relatórios na plataforma, tá? Mas eu acho que um especial que a gente tem que a gente chama de um dashboard corporativo, que é exatamente para as empresas que têm uma quantidade grande de unidades. Aí a gente está falando de empresa em geral, mas no caso, né, da engenharia civil, que é o nosso tópico hoje, você consegue comparar não só a geração entre as obras, mas também o tipo de destinação. Então, se uma obra manda mais resíduo para aterro ou não, além da quantidade de geração, do tipo de resíduo. Então, assim, são diversos fatores, né, aspectos que você pode comparar entre as obras, que pode ser feito, né, pela plataforma. Então, sim, a gente pode ajudar bastante nesse controle de gestão de resíduos das empresas, sim. Muito legal. Depois eu vou querer marcar com você um horário para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Outra pergunta, Marcelo, é a questão da comercialização dos resíduos. Como que as obras fazem? Assim, elas geralmente vendem esse resíduo ou é algo que, né, joga na caçamba, no entulho e vai para a prefeitura? Como é que funciona essa questão de fazer dinheiro com resíduo na engenharia civil? Então, Guilherme, outra coisa que tem crescido bastante, né? Então, hoje a gente já encontra algumas empresas que tem um conceito de aterro zero, né? Ou seja, ela não quer gerar nenhum resíduo que seja jogado em aterro. Ela quer que o resíduo gerado na obra seja 100% reutilizado, de preferência na própria obra ou em algum outro local, se não puder ter uma utilidade dentro daquela obra, né? Então, eu vou dar alguns exemplos. A gente tem uma construtora, né, uma urbanizadora, que todo o plástico que ela gera na fase de obra é utilizado para fazer bancos, mesas, que depois são instalados nas áreas verdes do próprio loteamento. Então, isso é muito legal. Legal. Isso você pode fazer com madeira, você pode fazer com vidro, você faz isso com concreto. Então, você vê, as caçambas de entulho, né, de resíduo da construção civil mesmo, concreto, tijolo, eles acabam sendo triturados, às vezes na própria obra, dependendo do volume. Muitas vezes eles são levados para um britador e depois eles voltam para fazer uma subbase para depois ser asfaltado o piso. Então, essa é uma tendência que eu acho muito legal, que veio para ficar e que vai ser muito bacana. E agora, o que a gente sente um pouco de falta é quando esse resíduo não pode ser retornado, né, utilizado na própria obra, seria assim, plataformas, locais onde a gente possa vender esse resíduo, oferecer esse resíduo, né? Então, às vezes eu tenho lá uma sobra de um resíduo de plástico e eu não tenho, então precisaria, eu não sei se a VG conhece ou tem alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa ofertar esse resíduo que está sendo gerado nas obras. Marcelo, muito legal você falar isso, porque dos grandes diferenciais da nossa plataforma hoje é que, à medida que o nosso cliente utiliza no dia a dia para a gestão dos seus próprios resíduos, a plataforma ela consegue identificar melhorias, né, oportunidades de melhoria, né, no processo do nosso cliente. Então, comparando, né, a gente tem uma rede grande de clientes hoje utilizando a plataforma.
Então, comparando com os tipos de destinações de outros clientes, eu já consigo sugerir para você imóvel, falando assim, olha só, esse determinado resíduo você está pagando para destinar ou está jogando em aterro, mas o mercado já vende, ou o preço que você está vendendo às vezes está muito baixo, então a plataforma já indica isso automaticamente, né, para você ou para o seu cliente, outras oportunidades que às vezes você não está enxergando. E esse match, né, essa compra, essa venda, é feito diretamente na plataforma. Então a gente desburocratiza todo o processo, além de ajudar a encontrar realmente compradores para esse resíduo. Então, acho que casa muito com que, né, essa demanda que você está levantando aí. Cara, muito legal, muito bacana mesmo, ótimo. Marcelo, agora eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da capacitação dos operários. Eles estão preparados para evitar desperdícios no processo de produção? Eles sabem, né, qual processo gera mais ou menos resíduo? Como que eles estão preparados para esse processo? Guilherme, até antes de te responder essa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta para você, já respondendo até um pouco da minha pergunta, da resposta que eu vou dar. No AVG hoje, né, a ferramenta da AVG, ela tem algum módulo de auditoria que me ajudaria a fazer esse controle, né, para saber se um funcionário está utilizando de forma correta, se ele está descartando o resíduo de forma... Algum módulo assim, de auditoria que a gente pudesse implantar nas obras? Sim, a gente tem, Marcelo, um módulo de auditoria, né? Ele vale tanto para a auditoria de fornecedores quanto a auditoria de funcionários internos, né? Ele é um aplicativo, né, que o cliente consegue acessar até de forma offline e fazer toda essa auditoria. Esse checklist, a gente tem um checklist padrão, mas também o cliente pode usar o seu checklist personalizado. Mas temos sim, tem alguns clientes utilizando esse tipo de tecnologia também. Por que eu fiz essa pergunta? Né? Porque hoje, embora a gente dê treinamento, a gente tem, assim, existe treinamento em várias fases da obra, né? Porque uma obra ela é composta por várias equipes. Então você tem aquela primeira equipe, que é aquele trabalho mais básico, né? Mais bruto, que é a construção das paredes. Depois você tem uma equipe de acabamento, depois você tem equipe de pintura. Então você tem várias equipes que passam pela obra. Então você tem que fazer esse treinamento em várias etapas. E a gente percebe que por mais que a gente treine, por mais que as pessoas participam dos treinamentos, e você vê que efetivamente elas participam mesmo, perguntam, tiram dúvidas, no dia a dia, por causa de algumas práticas que elas já têm o costume de praticar, e isso acaba se perdendo, né? E a gente muitas vezes acaba não conseguindo controlar esse operário, esse funcionário. Então, por isso que eu te perguntei, né? Por isso que eu falei que já adiantei até a minha resposta, porque é muito importante a gente ter isso de uma forma eletrônica, automatizada, para a gente poder controlar e poder medir e mostrar para eles como que isso está sendo um comparativo. Fala, olha, o funcionário A conseguiu ter uma eficiência maior, e isso acaba estimulando eles a terem a colocarem em prática as melhores práticas que nós passamos para eles. Legal, Marcelo. Assim, inclusive, né, tem alguns cases para te mostrar depois, exatamente, né, nesse processo de comparar funcionários, comparar boas práticas, até estimular, né, com alguns prêmios. Tem clientes nossos que dão alguns prêmios para os melhores funcionários. Então, acho que eu consigo depois te mostrar para você aplicar isso nos seus clientes. Legal. Marcelo, agora... Guilherme, já aproveitando até o gancho, fazer mais uma pergunta aí, ver se você consegue me ajudar. Existe alguma forma da gente colocar um checklist dentro dessa ideia, né, da gente fazer essa parte como os funcionários, mas também um checklist sobre boas práticas para a gente poder pegar não só a parte do funcionário, mas a parte da destinação do resíduo, a parte do funcionamento, tudo isso dentro desse mesmo módulo? Marcelo, a gente tem uma metodologia, né, que a gente chama de cálculo, né, de sustentabilidade. A gente definiu alguns critérios e pela própria utilização da plataforma e pela gestão, a gente chega num número, né, da porcentagem de quanto que a empresa é sustentável ou não. Então, é possível comparar até por uma nota
qual obra que está mais sustentável com a outra, né? Que é basicamente, acho que o que você está querendo no fundo, né, é gerar uma avaliação de quanto uma obra é sustentável ou não, né? Então a gente tem essa metodologia que fica disponível na plataforma, e que eu acho mais interessante é poder comparar isso entre as obras, né? Porque a gente sabe, né, que apesar, né, das construtoras, né, tentarem manter o mesmo padrão, a gente sabe que existem diferenças, até por características de terreno, características do tipo da obra. Então, acho que a plataforma ajuda muito, né, a tentar manter esse padrão das obras serem o mais sustentável possível. E não só isso, né? A gente tem algumas exigências que não são de questão de sustentabilidade, às vezes são exigências legais, né? Então, você tem uma licença de instalação e você tem alguns itens que você precisa seguir, né? A gente acaba fazendo esse acompanhamento, mas um pouco de forma manual. Se a gente conseguisse automatizar esses controles, de um modelo de checklist mesmo, né? Que, esse item aqui está sendo atendido, uma coisa mais automatizada, eu acho que nos ajudaria muito a fazer esse controle, e ao cliente também dele ter uma visualização de tudo isso de forma automatizada e sistêmica, né? Não, legal. É exatamente isso que a gente oferece para os nossos clientes, Marcelo. Acho que você pegou bem no ponto aí. Acho que para fechar, Marcelo, eu queria te perguntar, fora resíduos, né? Que mais, né? Quais outras medidas estão sendo tomadas, né, para melhorar a sustentabilidade das obras, né, que você tem visto? Guilherme, hoje, né, o que a gente percebe assim, uma mudança, né, de paradigma enorme, né? Então você vê que a questão da sustentabilidade numa obra, ela começa antes mesmo da compra do terreno. Então, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente liga muito só ao meio ambiente, a gente pensa na área verde, nas águas, mas não é só isso, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que pensar em tudo, que é o bem-estar de quem vai morar, que é o impacto de vizinhança, que é a questão econômica, que é tudo isso. Então, na hora que a pessoa vai comprar um terreno, ela já começa a visualizar todos esses fatores, né? Ou seja, ela está comprando um terreno numa área que só tem casas, que tem um padrão de vida, ele vai vir, vai construir um prédio, ou seja, ele vai fazer um impacto, ele vai criar sombra, ele vai gerar tráfego. Então, na hora de comprar o terreno, as pessoas já começam a ter essa visão de sustentabilidade. Se Legal. Tem transporte público para quem vai morar e para quem vai trabalhar. Então, isso está mudando muito, é um conceito novo, né? E aí, isso vai durante todo o período de obra, que é a questão de projeto, na verdade, né? Começa no projeto. Então, você já começa a pensar em energia solar, em reuso de água, em conforto térmico, em conforto acústico, para quem vai morar, para quem vai trabalhar. Depois, essa questão do transporte, se vai ter bicicletário para a pessoa poder, se tem ciclofaixa perto, então, começa a pensar em tudo isso. Então, é uma cadeia em que cada dia entram itens novos que são analisados em relação à sustentabilidade. Aí depois você tem toda essa cadeia durante a obra, né? E aí depois ainda você tem pós-obra, né? Quando o empreendimento entra em funcionamento, né? Entra em operação, se todas aquelas medidas, todos aqueles processos que foram projetados e foram implantados, se eles estão sendo utilizados, de que forma estão utilizados, se eles são eficientes ou não. Então, é o que eu falo hoje, né? Um empreendimento, ele começa, né, na parte da compra do terreno, ele vem na parte de projeto, ele vai na execução, e aí ele perdura por muito tempo. Então, sustentabilidade hoje é uma cadeia que ela começa antes da compra do terreno e ela fica até enquanto o empreendimento aí estiver em operação. Legal, eu acho que esse é um assunto, né, Marcelo, que está cada vez mais em voga, né? A gente viu agora com a IPO da Ambipar, né, o mercado financeiro falando de sustentabilidade também, né, que é algo que a gente não via tanto, né? Então eu acho que realmente sustentabilidade vai cada vez mais fazer parte da preocupação aí dos empresários e das pessoas mesmo, dos consumidores finais também, né? Guilherme, Bom, Marcelo, só para você ter uma ideia da preocupação que é isso, eu presenciei um fato, uma empresa que estava vindo de fora para se instalar no Brasil, para fazer o escritório dela, e ela conversou com um corretor, que é cliente nosso, e falou assim, olha, eu quero que você me mostre imóveis numa região X de São Paulo, mas obrigatoriamente os imóveis têm que ter o selo da Green Build para poder atender às nossas exigências.
Então, você vê como que isso está mudando, né? Como que as coisas vão mudar. Então, a pessoa, quando vai... Porque daí a gente tem, né, essa questão das certificações, né? Que para garantir tudo aquilo que foi projetado, se realmente foi implantado. E esse selo faz isso. E quem está comprando, quem está alugando o imóvel, queria ter a certeza de que era um imóvel realmente sustentável, porque ele tinha uma questão de compliance, de acionistas que tinham muito interesse e muita preocupação com essa questão de meio ambiente. Legal. Bom, Marcelo, o papo tá bacana, mas eu queria te agradecer, né, pelo seu tempo, para falar um pouquinho da realidade aí, né, não só de gestão de resíduos, mas da sustentabilidade nas obras, na engenharia civil. Deixa um recado para o pessoal. Guilherme, eu que agradeço o convite aí, né? Agradeço a atenção de todos aí que cederam um pouco do seu tempo para poder assistir essa conversa. E eu te falo mais, viu, Guilherme? Se você quiser repetir essa conversa daqui uma semana, com certeza a gente já vai ter coisas novas que estão sendo implantadas, porque é um momento muito dinâmico, né? A gente tem coisas novas todos os dias, são tecnologias novas e são preocupações novas. Então, assim, é um bate-papo que a gente pode ter mais vezes aí para a gente ir se atualizando, que eu gostei muito dessa parte do sistema, realmente era uma parte que faltava, essa ferramenta para dar suporte a todas essas práticas que a gente vem colocando no dia a dia, então acho que vai complementar muito, e só tenho a agradecer e me colocar à disposição. Legal, Marcelo, obrigado. Eu queria também, né, falar um pouquinho disso de tecnologia, né? Acho que está mudando, né, mas as obras não eram os lugares né, onde a gente podia ver mais tecnologia, mas isso tem mudado nos últimos tempos. Mas falar para o pessoal poder contar que a tecnologia está cada vez mais presente para ajudar, né, no dia a dia dos processos. No caso de gestão de resíduos, né, pode ser a VG Resíduos, né, tem outras empresas também, mas contar com a tecnologia que ajuda muito nesse processo, que a gente sabe que é difícil fazer todo esse controle, garantir, né, que tudo seja feito da forma correta. Então, usar a tecnologia ao favor, né, ao nosso favor. Acho que é isso. É isso mesmo. A tecnologia só veio agregar, né? Existem as práticas, existem tudo que a gente já conhece, mas sem a tecnologia, com certeza, a gente não vai conseguir colocar tudo isso em prática e nem depois verificar se tudo que a gente planejou, que tudo que a gente imaginou entrou. E a tecnologia veio mesmo para ajudar nesse sentido. Exatamente. Então, obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço.